Quem diria? Dilemas 33. Rapaz, eu estava errado. Acontece, né? De vez em quando, assim, que você tá errado. Dia sim, dia também. Eu tô muito feliz que a gente fez aquele Dilemas 32. Você sabe quanto tempo exato foi, amor? 3 horas. 84 anos. A gente ficou 84 anos no YouTube. Teve filho e neto enquanto a gente fez aquela transmissão. Foi bom, não foi? Foi muito massa. Eu adorei também. E muito legal as participações. Tem uma coisa engraçada daquele chat ali do YouTube. Que depois que eu vi que tinha dizia assim, os comentários que aparecem são os comentários mais importantes. Como se não aparecessem todos. Só que depois eu fui olhar e só tinham aqueles. Ou seja, todos os comentários foram importantes. Eu queria dar os parabéns para quem participou. Eu não consegui acompanhar comentários, porque assim, uma câmera para olhar, um microfone para falar, uma câmera para um computador para ver mensagem é um pouco demais para mim. Mas foi uma delícia. Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo. Obrigado a quem assistiu depois, porque eu voltei lá ontem para ver os números, né? E assim, impressionante a quantidade de gente que assistiu o episódio inteiro no YouTube depois, até o fim também. Depois de quase 4 horas, né? 4 horas. Foi isso? Acho que foram 2 e tantas. No final. Foi? Foi. Pra mim durou mais. Mas enfim, foi uma delícia. Obrigado a todo mundo que participou. E estamos aqui para quê? Para dar seguimento a este podcast que você já conhece, né? Que você conhece, que você vem com a gente. Então, sintam-se muito bem-vindos. Quem está chegando agora, por alguma razão, talvez pela quarentena, saiba que o Dilemas pode ser ouvido na Deezer, no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Então, venham com a gente. Quem quiser mandar o seu dilema, basta escrever para luabarros@redeamparo.com.br ou para oi@pedrinhofonseca.com.br. E também para quem está chegando agora, receba com todo amor essa vinheta do querido Caboge. Vai, Caboge! Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Dilemas vem do latim. E aí, hein? Seguimos na quarentena? Seguimos na quarentena e a gente tem o dilema de uma Valentina e que eu queria ler para vocês. Posso? Por favor, meu amor. Então presta atenção que lá vou eu. Olá, queridos. Olá. Sei que o momento talvez não seja o mais propício para seguir o fluxo dos dilemas. Eu também achava que parava no 32. Mas pensar e conversar sobre outras coisas, além da dificuldade dessa fase que estamos vivendo, também pode fazer bem a gente, não é? Não sei, porque eu fico querendo muito conversar sobre como tá bom, como tá ruim, como tá bom, como tá ruim, como eu tô bem, como eu tô péssima, como eu tô ótima, como eu tô louca, como eu tô... Mas eu acho que quando ela coloca isso de falar sobre outras coisas... É que os portais já estão fazendo o papel deles de falar só sobre isso, né? Tá bom, então, vamos seguir com dilemas variados, vai. Isso aí, vamos. Então vou continuar no meio dela. Sei também que vocês não estão na internet só para compartilhar seus trabalhos lindos ou tratar dos 32, são mais, querida, dilemas existentes no mundo, mas igualmente para fortalecer essa rede linda de gente do bem que distribui amor online. Gente, amém. Por isso resolvi escrever para vocês. Alerta de textão ou senta que lá vem dilema. Mas vão até o final que vale a pena, prometo. Adoro. Vamos lá. Eu e meu marido, Enzo, começamos nossa relação no final de 2015. Alguns meses depois, ele foi trabalhar em outro país e conheceu um cara que virou um grande amigo. Eu acabei indo viver com ele lá por um tempo e também me aproximei desse rapaz. Acontece que alguns comportamentos desse cara na relação com suas namoradas sempre me incomodaram. Na real, ele é um gentleman, educado, inteligente e até onde eu testemunhei nunca foi do tipo de forçar a barra com nenhuma mulher. Já fomos para várias festas e bares juntos. Ele esteve nas 2 festas de casamento que eu e meu marido fizemos
inclusive estava desacompanhado nessa época e não ficou com ninguém, nenhuma das duas, e sempre se comportou de forma normal. Resumindo, ele poderia ser considerado um cara tranquilo. Mas quando as mulheres com quem ele está no momento não estão presentes é que o bicho pega. Desde que nos conhecemos lá em 2016, não sei quantas namoradas ele já teve e acredito que ele traiu ou enganou todas elas. São tantas histórias estapafúrdias que não saberia nem por onde começar, mas para não deixar vocês sem exemplos concretos, vou contar a história que me fez pensar em escrever esse e-mail ao ouvir o Dilema 29, que eu nem lembro qual é. A penúltima namorada desse Enzo engravidou uma vez e eles decidiram fazer um aborto. Assim aconteceu. Depois eles se separaram e seguiram suas vidas. Ele emendou num outro relacionamento com alguém que ele conheceu, inclusive enquanto ainda estava com sua ex-Valentina. Só que apesar de estar super curtindo o namoro com a nova Valentina, ele a traiu com a ex-Valentina. Gente, prepara que é... Vamos anotando. Vai anotando que é meio 100 anos de solidão. A partir daí foi só ladeira abaixo. Um mês depois da traição, a ex-Valentina o procurou dizendo que estava grávida mais uma vez. Eu vou repetir essa parte. A ex-Valentina, que tinha feito o aborto combinado, engravidou novamente. Isso, mas ele estava já com a nova Valentina, certo? Então, um mês depois da traição, a ex-Valentina o procurou dizendo que estava grávida mais uma vez. Certo. Foi uma das fases em que eu e meu marido viramos psicólogos de plantão dele. O vimos algumas vezes e ele estava absolutamente perdido, barba por fazer. O que é que você quer dizer com isso? Parecia que nem estava tomando mais banho. Ele não queria contar tudo para a nova Valentina por medo de perdê-la. E aí, organizou de ir ver a ex-Valentina para acompanhá-la nos exames e num possível segundo aborto. Detalhe, depois da recaída deles, ela se mudou e estava morando em outro país, que nem no mesmo continente que estamos é. Uau. Ele organizou uma viagem da França até Taiwan, escondido da atual Valentina. Calma que eu não terminei. Chegando lá, ele descobriu que a ex-Valentina nunca esteve grávida. Ela só estava puta porque ele estava bem com a nova Valentina e resolveu fazê-lo de otário, indo até Taiwan. Tá de parabéns essa Valentina, hein? Opa, depois eu vou contar a história sobre isso. Eu já lembrei. O Enzo voltou aqui para a França nos contando esse desfecho digno de novela mexicana. Caraca. E dizendo que tinha aprendido a lição. Ufa. Calma, amor. E perdeu um pouco de dinheiro também, né? Porque saiu de Paris para Taiwan. Oxe, são 26 dias. Adendo importante. Esse Enzo perdeu a mãe muito jovem. E em alguns momentos em que ele desabafou comigo sobre as dificuldades de não fazer merda em um relacionamento, eu o aconselhei a fazer terapia urgentemente. Parabéns, Valentina. Inclusive fui ousada a ponto de abordar a perda da mãe dele e dizer que talvez houvesse sim uma relação entre esse momento traumático da vida dele e a permanente dificuldade em se relacionar de forma sadia com mulheres, mesmo quando ele está apaixonado e tudo parece muito bem. Continuando. Eu e meu marido, naturalmente, acabamos conhecendo a nova Valentina, com quem ele está até hoje. Eu me senti e me sinto muito mal por saber dessa história que envolve a vida dela e de também não poder contar nada. Ela é uma mulher super simpática e inteligente e nós nos demos bem, mas eu nem quis me aproximar muito para não me sentir ainda mais culpada ou para não dar com a língua nos dentes. Atenção, ainda não acabou. Há mais ou menos um mês, o Enzo foi esquiar com os amigos no final de semana e lá, claro, traiu a Valentina mais uma vez. Na volta, a mesma ladainha, 1000 mensagens de culpa e desespero, contando o que aconteceu para o meu marido, que por sua vez me contou toda a situação. Mas não para por aí. Lembrei de Joseph Klimmer no Jô Soares. Ele traiu a Valentina sem proteção e agora, além de tudo, está com medo de ter alguma doença. Jesus. Não conseguia mais ter nada com a Valentina porque tinha medo de passar algo para ela. Pelos 2 centavos de consciência. Ufa. Então ele falou para o meu marido que tomou uma decisão. Vai fazer todos os exames. Vai cortar o pinto. Escondido da Valentina para variar. E se estivesse tudo bem com a saúde dele, ele a pediria em casamento. Eu achei isso absurdo em tantos graus que nem sei dizer. É como se pedi-la em casamento fosse uma forma de ele se auto-perdoar pelas merdas que fez. Falei para o marido,
já que Enzo parou de compartilhar esse tipo de informação comigo. Não sei se porque percebeu que eu estava de saco cheio e sempre dizia para ele voltar para terapia, ou porque percebeu que gostei da namorada dele e sabe dos meus princípios feministas, por isso ficou com medo. Cabia a ele ser um amigo realista e dizer que tá tudo errado. Fico puta com meu marido por passar a mão na cabeça dele, mas fico, sobretudo, me sentindo cada vez mais numa situação delicada. Sinto que estou vivendo um conflito ético diante dessa mulher que está sendo enganada. Já avisei ao meu marido que se houver casamento não irei, mas não sei se isso basta. Eu, feminista, tenho direito de me omitir assim? Ao mesmo tempo, tenho direito de escancarar questões compartilhadas por um amigo do meu marido com ele? Sei do risco que corro se contar algo para ela e ela simplesmente resolver continuar com ele e dizer que nada disso me diz respeito. Vou ter um conflito com meu marido e gerar um conflito entre ele e o amigo Enzo, saindo de vilã. Por outro lado, me sinto na obrigação de alertar essa mulher antes que ela entre nessa cilada para sempre, caso eles decidam mesmo casar. E agora? Se vocês me leram até o final, obrigada pela paciência. Beijo forte nos dois. Beijo de volta. A gente sempre lê até o final. Obrigado pelo seu e-mail, Valentina. Amor, você pode continuar, começar à vontade. Gente, eu podia encerrar esse dilema. Encerrar? É. A gente acabou de começar. Não, mas eu podia encerrar esse dilema dizendo assim, com aquela musiquinha. Ema, 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 cada um com seus problemas. Não é? Uhum. Porque assim, cara, ela traz essa questão, né? Ah, eu como feminista. Cara, o feminismo ele não vale como uma capa de superpoder que você usa e você vai acabar com o patriarcado, né? O feminismo não serve a isso. A gente não pode se justificar nesse conceito para fazer ou não fazer coisas. Cara, você quer contar? Conta. Você não quer contar? Você não conta. Você não é mais feminista ou menos feminista se você escolhe contar ou não contar, né? Porque, na verdade, no fundo, gente, a gente vive as histórias que a gente tem que viver. Então, essa outra Valentina que tá nessa história com esse cara, desculpa, ela é parte dessa história. E ela tá ali dormindo e acordando com esse cara. E ela precisa conhecer esse cara. E se ela não quer conhecer, eu diria pra ela, ao invés de você, Valentina, chegar e contar, lê pra ela o primeiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, que chama Barba Azul. Porque aí fica ali, ó, né? O dito pelo não dito, aquela coisa, entende quem quiser. Porque, gente, eu penso que no fundo, a gente sabe com quem a gente tá. E a gente vê o que a gente é capaz de ver. Então, assim, não é porque é feminista ou não feminista que vai contar ou não vai contar. Conta se quiser. Não é? Suposta pergunta do ouvinte, logo largada. Porque hoje eu tô aqui pra perguntar. Caboge, solta a vinheta de suposta pergunta do ouvinte, por favor, vai. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. A suposta pergunta do ouvinte é: Luanda, depois disso que você falou, uma pessoa ligou aqui na nossa redação, certo, e fez a seguinte pergunta: mas e a sororidade, Luanda? Eu tô com a boca suja da porra, porque eu fico com vontade de dizer uns palavrões, mas eu não vou dizer não. A sororidade, ela é ela acontece com quem a gente quer que aconteça. Ela não é uma verdade absoluta. Ela não é uma coisa que é presente na vida das mulheres só por simplesmente a gente ser mulher. A gente tem que exercer a sororidade com a outra mulher. Não é assim, porque a outra pode não estar precisando da sua sororidade. O que você chama de sororidade, eu posso chamar de intromissão. Sim. Então, assim, a gente deita, né, nesses conceitos, não, a sororidade, o feminismo, como se eles fossem bons para todo mundo, como se eles fizessem parte da nossa vida, mas eles não fazem. E uma vez que você, Valentina, está fazendo parte dessa história, porque você sabe de tudo que está acontecendo, não tem sororidade. Não tem sororidade desde o dia 1, vai ter agora, 1 ano depois. Sim. É. Não sei. Foi radical?
Não, eu acho que você tá falando um monte de coisa importante e um monte de coisa que eu, falando aqui bem francamente, sou incapaz de compreender. Porque eu perguntei, eu trouxe essa suposta pergunta de ouvinte porque sororidade vem de soror, eu acho, de irmãs, né? E eu fico sem saber exatamente o que dizer quando eu vejo, por exemplo, a própria Valentina que nos escreveu dizer: eu não quis nem me aproximar muito dessa Valentina por conta de todas essas questões. Essa irmandade, ela se estende a qualquer pessoa ou ela é para quem importa na sua vida? Porque se essa pessoa importa na sua vida e aquilo que você falou, né? A gente sabe com quem a gente anda, né? O ideal é isso, assim, é ler o capítulo Barba Azul e torcer para que esse recado seja compreendido por essa atual namorada desse Enzo, ou é simplesmente dedicar o afeto dela a essa outra mulher, se ela quiser ser irmã, se aproximar dessa mulher e tá do lado dela para o que ela pode ou não enfrentar, inclusive. Eu não sei, esse é um assunto que para mim é muito pantanoso por ser homem, porque eu vou contar como acontece com homem, tá? Conta. Como acontece com homem, que é outro tipo de bicho. Eu não sei, tudo bem, é fogo, porque eu não vou falar sobre homem, eu vou falar sobre os homens que me cercam. Tá. A gente não tem um lado que eu não entraria numa conversa dessa se fosse alguém, um homem amigo, que eu não tivesse uma profunda relação de amizade. Um cara que eu simplesmente conheço, que faz parte de uma determinada roda, um colega, e que eu sei que a Valentina dele tá traindo ele com alguém do trabalho, não sei o que lá. Não seria esse tipo de comportamento. Se é com um amigo muito próximo, aí eu entro no capítulo dos irmãos ou irmãs, etc. Eu fico pensando o que me levaria a conversar com esse cara. Sim. O que me levaria a conversar com esse cara é o sentimento de proteção em relação a esse cara, que é meu irmão, que eu amo, e dizer, puta, velho, talvez esse cara se meta numa roubada. É o sentimento de invadir uma relação e dizer assim, não, eu vou meter o bedelho aqui e a partir disso não sei o que vai acontecer, porque imagina, essa situação dela é uma situação que ela não é triangular, ela é quadrangular, porque além de tudo, esse Enzo que trai a Valentina é amigo do marido dela. E ela fala isso no e-mail, ela diz, poxa, não vou no casamento e eu tenho a impressão que se eu falar isso, acaba criando um problema também com o meu próprio marido, ou seja, dela com o companheiro. Então, admitindo que é um quadrangular, entende? Assim, que é um amigo, mas que é um amigo seu. Pensa num casal que é amigo nosso, que a gente descobre isso, que tem alguém ali que tá traindo tal. Como é que a gente age? Honestamente, assim, eu não sei, assim, porque... Não, e é isso, ela não é amiga da Valentina. Não, ela não é amiga da Valentina, mas o companheiro dela é amigo do tal Enzo. Então talvez a conversa dela possa ser com o companheiro dela, para que o companheiro dela também tenha esse discernimento, talvez dizer, pô, se esse cara é meu amigão, eu não posso somente ficar aqui funcionando como psicólogo dele. Porque psicólogo nessa hora não vai dar um esporro. E a gente, como amigo, a gente tem que dizer assim, meu irmão, você tá todo cagado, entendeu? Tá todo errado. Agora, é o Enzo que tá escrevendo pra gente. Não é o Enzo. Ou seja, o Enzo não tá nem aí, isso não é uma questão pra ele. O Enzo tá na terapia? Não tá na terapia. Então, assim, não há um problema. Não há um problema. Porque, assim, é sério, esse problema é do cara, não é dela. Ela não é amiga da menina, ela não é nem amiga do Enzo. Quem é amigo mesmo, brother, é o marido dela. Que tá lá ouvindo, porque é isso que homens fazem. Os homens ouvem. É dificílimo você ver um cara que chega para um amigo que tá traindo uma esposa, uma namorada, o que quer que seja, e diga assim, cara, você tá errado. Esse não é o pacto da relação de vocês. Acho que só fala quando é realmente amigo irmão, sabia? Quando é amigo irmão, quando é uma relação que tá numa certa superfície, não fala. Mas vamos lá. No lugar dela, o que é que você faria? Eu falaria com ele. Pra mim tá demais isso.
Eu não tô afim. Não tô afim de me relacionar com a sua Valentina. Pra mim tá pesado. Não gosto desse tipo de comportamento. Acho equivocado. Acho que você faz o que você quer. Você não quer procurar ajuda. Então, assim, pra mim, eu não quero. Eu não quero mais ser sua amiga. Entendi. Agora, me chamou a atenção também nesse dilema. Tô brava, né, gente? É porque é a quarentena, gente. É esse isolamento. Eu tô precisando ver minhas amigas. Me chamou a atenção uma coisa nesse dilema, que é assim... Esse Enzo tem uma importância muito grande também na vida dela, né? Por que o comportamento desse cara, que é um amigo do marido, toma tanto ela? Ela já parou pra pensar nisso? Que necessidade é essa que ela tem de expor a vida desse cara pra essa Valentina e acabar com esse namoro, ou então sair de vilã na história, o que quer que vá acontecer se ela contar pra essa garota, pra essa mulher? Por que isso tá movendo tanto ela? É aquilo que você questionou, assim, quais seriam o que te levaria a contar isso pra algum amigo, né? O que tá movendo ela? E aí ela diz assim, não, porque eu sou uma feminista. Não sei, me parece pouco diante de tudo isso, e me parece que só agora essa bandeira tem uma importância, porque ela sabe disso há muito tempo já. Sim. Ela acompanha isso no bastidor há muito tempo. Essa sensação de culpa dela é uma das coisas que mexe muito comigo, porque assim, é como se ela fosse, pelo que eu vejo, ela é como se ela se considerasse menos feminista por estar fazendo isso, né? E quando na verdade o feminismo é tão amplo, né? E ele também diz tanto respeito à nossa própria vida, como a gente lida, do que exatamente o tipo da interferência na vida da outra, do outro. Não sei. Eu acho esse dilema muito delicado e acho importante você ter levantado isso. Assim, esse cara é tão importante assim, Valentina, na vida de vocês? Sério? Na sua vida. Não é nem na de vocês, né? Na sua vida. Por quê? Né? Esse é um ponto a se levar em consideração. Mas eu fico pensando nisso, assim, que no fundo a gente às vezes se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar sobre a gente. A gente guia nossa atitude, seja feminista, seja antimachista, seja qualquer coisa que seja, né? Antirracista, pela imagem que as pessoas vão projetar da gente. Boa. E sinto que vale mais o que a gente escolhe ser e como a gente pratica isso na vida da gente. Perfeito. Se isso é uma verdade pra ela, aí dane-se a amizade, dane-se o marido, dane-se o Enzo. Eu vou lá e falo. E entendo que isso pode ter uma consequência que eu não controlo. Sim. Né? Mas eu sou movida, antes de ser movida por uma bandeira, eu sou movida por coisas que eu acredito. Sim. Verdadeiramente. E aí não tem dilema, entendeu? Tem eu dando conta do recado, dando conta daquilo que me chega, dando conta das minhas atitudes e dando conta das consequências dela. Porque ela faz esse movimento. Pode ser que acabe o namoro do Enzo? Pode. Pode ser que acabe a amizade do Enzo com o marido dela? Pode. Pode ser que o Enzo dela fique puto com ela porque ela se meteu? Pode, tudo pode. O que você está mais disposta a encarar? Né? E assim, essa necessidade de proteger, estou botando entre aspas, essa mulher que você não conhece, que não é exatamente a sua amiga, porque ela tá se envolvendo com um cara. Vai no casamento e dá Morelli Corre com Riloso pra ela mesmo. E lê junto, assim, vamos ser amiga, vamos ler junto, porque se der uma merda, você tá lá pra ela, entendeu? Porque na verdade, se der uma merda, essa mulher pode ser que vire a cara pra você, que nunca mais queira te ver na frente. Então, assim, não é sobre sororidade essa questão. É muito difícil esse dilema. Eu tava pensando numa coisa que enquanto você falava, que era ainda sobre a culpa dela. Isso vem muito assim pra mim, que é, na verdade, que pesos ela quer carregar. Porque se pra ela tiver pesado demais carregar essa culpa, talvez o gesto a decisão que ela vai tomar vai ser de falar mesmo. Falar pra Valentina, chamar a Valentina e dizer, esse cara é isso, ele foi pra Taiwan, comprou 2 relógios, não tava grávido, não sei o que, tal. Conte, certo? Tudo. E suponhamos que esse gesto dela, imploda tudo mesmo. Sim. Beleza, implodiu tudo.
esse Enzo, ele vai continuar a vida dele, independente de você, Valentina. Esta outra Valentina vai continuar a vida dela e isso não vai a impedir de talvez conhecer um outro Enzo que tenha as mesmas práticas. Ou isso não vai garantir que ela conheça um Enzo perfeito do PSOL, que não vai. Nada garante, nada. Eu olho, cheguei onde eu queria, eu acho. Finalmente eu consegui estabelecer um raciocínio, porque para mim realmente esse assunto é muito complexo, porque é muito do feminino, assim, ela traz isso no feminismo, mas eu acho que é muito do feminino, essa coisa de o que é que eu faço quando eu tenho informação. Assim, se a informação, o homem pensa assim, né, isso que eu tava falando, é sobre a minha vida? Eu vou lá e falo. Não é sobre a minha vida? Eu não falo, né? Eu não me meto na vida dos outros. Mas eu cheguei no raciocínio que eu tava querendo, Valentina, assim, que é... Eu acho que tem uma escolha que você pode fazer que não diz respeito ao seu feminismo, não diz respeito à sua culpa que você está carregando, não diz respeito à vida desse outro casal, ou desse Enzo, o que é que ele vem fazendo e tal, diz respeito a você mesma. Que é como você escolhe lidar com as questões que se põem, quem você escolhe ser diante de questões assim. Outras questões como essa vão aparecer na sua vida, pode ter certeza. Essa questão pode acontecer com você. Inclusive. Então, se colocar nos papéis, eu acho que é um ótimo exercício. Então, vamos aqui começar mais uma constelação do dilemas. Não, é assim, ó. Imagina se é com você. Imagina se é o seu companheiro, que sem que você saiba, esteja tendo outras relações, esteja indo para os bares com não sei quem, já tenha ido para Taiwan também. Imagina que é com você. Qual é a decisão que você toma? Você rompe com esse Enzo, ou se você acredita nesse amor, você, independente de todas as lutas que você está inserida e tal, ou você chama ele para tratar do amor como uma persistência, ou seja, eu enxergo o que você tem de ruim e de pior, mas enxergo também, por outro lado, o que você tem de bom. E queria chegar nesse lugar do meio aqui, que é o lugar onde eu sei que essas coisas convivem em todos os seres humanos, porque não há ninguém que seja perfeito e esteja imune de cometer falhas, ninguém pode carregar qualquer bandeira. O que é que a gente faz diante disso? Hoje, eu, Pedro, diante das minhas próprias imperfeições, eu entendi, finalmente, né? Depois de adultecer, eu entendi que é muito bom e saudável a gente se relacionar não apenas com os acertos das pessoas, e com essa busca fantasiosa da perfeição no outro, porque eu descobri que ela não existe. Sabe o que eu também estou pensando, Peu? Que assim, numa história, a gente sempre escolhe um lado. Sim, isso é um fato. Né? A gente sempre escolhe um lado, sempre escolhe um lado. E a gente precisa estar muito... com muita consciência de que lado a gente está escolhendo. Porque isso sim diz sobre como a gente vai encarar as coisas, eu acho, na vida, sabe? Se ela quer tomar o lado dessa Valentina, que na percepção dela tá sofrendo loucamente, porque ela também não sabe, vai que essa Valentina enche esse cara de gaia. Gente, gaia no Recife é chifre, que é traição. Rapaz, a gente voltou pro Recife agora, vai, fala. Não é verdade? É verdade. Sabe-se lá. É verdade. Qual é o comportamento dessa mulher? E se eles resolverem ter uma relação aberta daqui pra frente, e se ela descobrir que o Enzo está traindo ela, e ela disser, que tal se a gente tivesse uma relação aberta, Enzo? E a questão não fosse mais essa. Todas essas viagens pra Taiwan, né? Vamos abrir esse negócio. Imagina, Bangkok próximo ano. Então, assim, cara, a gente não sabe o que acontece do outro lado. A não ser que a gente realmente queira saber. A gente se dispõe a saber. E eu sinto que para saber, para conhecer, né, os dois lados da moeda, da história, você precisa estar lá, você precisa estar com essa pessoa. Você não vai conseguir ter fazer nenhuma observação mais concreta sobre a vida dessa Valentina e como essa Valentina se resolve diante de questões como traição e tal, né? Se você não está lá do lado dela, e você não está, porque você escolheu não estar.
Você escolheu não se envolver, você escolheu não ser amiga dela pra não sofrer, pra não ver ela entrando numa roubada, tal. Mas vai que ela também é uma pessoa que tá disponível pra outras relações. Não sabemos. Esse é um ponto super interessante. Uma coisa, Valentina, que eu queria te garantir, eu tenho certeza absoluta que esse Enzo, nesse momento, ele não tá cometendo nenhuma traição, porque ele tá em quarentena. Então, esse é o lado bom dessa história. Posso te garantir. Não, gente, sei lá, sexo virtual conta? Diz que as prostitutas estão. Tá rolando um aumento de procura por sexo virtual. Como é sexo virtual? Pelo telefone, pelo computador, pelo Só tablet. falando sacanagem? Não, e tirando a roupa na frente do computador, se masturbando. E aí, as prostitutas... Como é? Tava na capa do UOL. Tava na capa do UOL que as prostitutas... o quê? Um artigo de Jairo Bauer, sei lá Jairo como é Bauer. que é. Dizendo o quê? Me conta. Dizendo, não li não, mas era isso. Aquelas coisas da chamada da capa do UOL, né? Que a pessoa passa o olho, vê, nunca mais volta pra ler. Mas era isso, que houve um aumento. Prostitutas lucram 117%. Algumas, né? Obviamente. Aquelas que já estavam no mundo digital. No universo online. Entendi. Já ofereciam esse tipo de serviço. Entendi. E... Então, só pra dizer que a traição pode continuar acontecendo mesmo na quarentena. Tá, entendi. Puxa vida. Então, Valentina, me desculpe. Minhas palavras não valeram nada. Pode ser que ele continue sendo o mesmo cara. O que é que vocês, ouvintes, fariam numa situação como essa? Ai, amor, a gente tinha que estar no YouTube ao vivo pra fazer essa pergunta. Não, dá pra fazer essa pergunta. As pessoas respondem pra gente ali no inbox. Eu queria muito saber o que as pessoas pensam de verdade. Porque essa é uma situação que permite múltiplas respostas, como tudo na vida, vamos lá? Como tudo na vida. Porque assim, vai ter gente que vai dizer assim, eu ia lá e diria sim, por conta das questões de sororidade, como eu defendo o feminismo, porque eu tenho certeza que teria gente que dizer isso. Assim como eu também tenho certeza que teriam outras mulheres que diriam, rapaz, deixa a vida dos outros. Tem uma coisa que assim... Que também é uma perspectiva interessante. De você... Gente, se cada um cuidar da própria vida, sobra uma vida para cada um cuidar. Essa matemática é linda. É bonita demais. E ela é independente das bandeiras que a gente resolve lutar. Você votou com consciência. Que coisa linda, meu amigo. Você não tá sofrendo agora porque cometeu um erro. Não é bonito isso? Não é? Então, que tal também pensar nessas perspectivas, né? Porque assim, é óbvio que você ser traída e todo mundo saber é pra se fuder. É assim, dói. Tá com a boquinha suja, bichinha, hoje, viu? Tô. Não pode falar na frente das crianças, né? Fico falando aqui com vocês, que as crianças agora estão Mas a gente sempre coloca o aviso, que é pra maiores de 18 anos. Isso é importante. Então, assim, dói demais todo mundo saber e você não saber, né? Quando você realiza e você diz assim, cara, todo mundo sabia, menos eu. Velho, é dilacerante essa dor. Mas são escolhas também que a gente precisa entender. Não dá pra ficar culpando todo mundo pela traição de uma pessoa. Essa Valentina, ela não é culpada pela traição desse cara. E ela também não é culpada se ela escolhe não falar. Perfeito. Porque esse assunto não diz respeito a ela. Então tem uma nova proposta para os ouvintes que é a seguinte. Se você acha que nunca foi traído, manda então um e-mail pra gente. Manda um e-mail pra gente se você acha que nunca foi traído. Eu queria muito ouvir as pessoas que acham que nunca foram traídas. Que em algum momento da vida não teve uma quebra de pacto na relação que estavam. Queria ouvir sobre isso. Teve uma coisa que ela falou interessante, que ela falou disso quase como se fosse um castigo, que era que ele ia fazer um exame por peso na consciência para ver se está bem de saúde, e se ele estivesse bem, a pediria em casamento. Ela colocou isso em caixa alta e colocou que achava isso absurdo em tantos graus. Eu queria dizer que com essa parte eu tô contigo nisso, que é o seguinte: pedido de casamento não pode ser pedido de desculpa, pedido de perdão ou um presente. Rapaz, casamento é um negócio sério danado. Escolher uma vida a dois é um negócio sério danado. Então, essa parte aqui, viu, Valentina, eu queria dizer que é o seguinte. Mas, amor, é óbvio que esse cara, esse Enzo, ele tem uma questão muito séria que ele precisa resolver, que é essa questão dos vínculos que ele faz com mulheres. Uhum. E eu concordo super com essa Valentina, que numa leitura inicial pode estar muito relacionado com a perda dessa mãe, desse cara.
Acho que sim, acho que isso é trabalho para o terapeuta desenvolver. Mas ele tem essa questão. Eu sei, aquela... E ele pode estar olhando pro casamento e dizer assim, é isso que vai me salvar. Então, ela fala disso, Né? ela diz assim, como se pedi-la em casamento fosse uma forma dele se auto-perdoar pelas merdas que fez. Não, ele não vai, isso não vai acontecer, Não, né? peraí, Ele vai continuar fazendo merda. Não, calma. Primeiro, isso é o que tá na cabeça dela. Sim, É o que ela imagina. É, Isso é a imaginação dela funcionando. sim. A real motivação para ele fazer isso pode ter indulgência, pode ter esse auto-perdão que ela falou, pode ter um monte de coisa. Uhum. Pode ter várias coisas. Pode, inclusive, ter uma mudança de comportamento dele. Enfim, pode ter muitas coisas aí. Mas o que eu digo é, em relação a essa coisa do pedido de casamento como um pedido de desculpas, ainda que silencioso, já que ela não sabe de nada, não façam isso na casa de vocês, viu, gente? É um conselho aqui do amigo de vocês, Pedro, meu nome. Porque casar é um negócio... Minha gente, vocês não estão entendendo, não. Dá um trabalho da porra. Tu casaria hoje? Só se fosse com você. Não, imagina que você não casou comigo, não teve filhos, tal, ainda casaria. Casamento é uma coisa que você acredita. Você tá falando deste Pedro aos 44 anos, eu não consigo pensar nisso, eu vou lhe dizer por quê. Eu não sei o que seria minha vida se a gente não tivesse casado. Eu não consigo imaginar como teria sido a minha vida em relações se não tivesse sido com você. Quando eu olho pra minha história passada, pra ex-namoradas e etc., eu acho que ia ser uma barbárie. Eu ia ficar 1 ano com cada uma daquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que eu gostei muito. Porque eu acho que eu iria amadurecendo e me tornando essa pessoa que você conhece hoje. Só que você viu... Sabe quando você bota o sapo na água quente? Se você botar o sapo de uma vez, a água já fervendo, o sapo sai pulando, não sai? Mas se você botar ele na panela, com água fria, e colocar no fogo para esquentando, aí o sapo vai, eita, tá esquentando aqui, mas ele vai, né? Nós, só de casamento, temos 14 anos. Eu fui me transformando nessa pessoa mais ranzinza, mais antissocial, mais querendo ficar no mato e no sítio, com a gente junto, amor. Lembra quem eu era quando era novo? Socorro. Lembra eu quando Possível. Lembra eu quando tinha aquela frequência de show da banda e tal. Você acha que aquela pessoa daria onde? Hoje eu lhe mostrei o vídeo de um cara que eu podia ter dado naquilo. Ela agora vai chorar de rir. Eu podia ter dado naquilo. Podia Amor, muito fácil. eu não consigo imaginar isso. Real, eu não consigo pensar nisso, porque eu seria uma outra pessoa. Você era um daqueles caras entre os amigos que ninguém imaginou que fosse casar. Eu era um daqueles caras que não era que não ia casar, era que todo mundo achava que eu ia casar muitas vezes. É verdade, bem diferente. É verdade. Repetindo. É bem né? diferente. Ninguém dizia Repetindo Pedro seu pai. não vai casar. As pessoas olhavam pra mim, olhavam pro meu pai e diziam Pedro vai ser aquele cara que vai ter 18 casamentos e 5 filhos, um de cada casamento. Por quê? Porque olhavam pro meu pai e achavam que eu poderia ser uma reprodução dele. Eu acho que eu sou uma reprodução do meu pai em várias coisas. Sim. Tenho consciência e trabalho isso na terapia, gente. Porque tem certas coisas que eu não quero repetir dele. Uma das coisas que eu me recuso a repetir, e acho que não tem nada a ver com DNA, né, herança genética, nada disso. Meu pai casou, minha gente, mais que a Elizabeth Taylor. Mas uma das coisas que eu não queria repetir era a falta de vínculo familiar. Sim. Eu sinto... Ontem, você não estava. Ontem eu tive uma conversa com Irene e com Tereza sobre o vínculo entre irmãos. Eu tava onde? Eu sei que esse assunto é seu. Você estava no atendimento. Eu sei que esse assunto é seu, você tem até curso para isso, mas eu sentei com elas no momento que elas estavam numa crise, brigando, e que elas declararam ódio uma pela outra. E eu sentei com as duas. Ainda bem que eu não vi isso. Não viu. E eu sentei uma hora com as duas e eu estava conversando com elas o seguinte, eu disse, eu queria conversar aqui com vocês duas. Vocês já viram quando mamãe liga pra titia de vocês, pra titia Diana, quando elas conversam, quando faz um FaceTime? Você já viu como titia Diana, mesmo morando em outro lugar, ela nutre um carinho enorme por vocês e um amor? Sabe o que é isso? Mamãe e titia Diana tentam nutrir essa relação de irmãs que se amam, mesmo estando distantes em outro estado, tal. Quantas vezes vocês viram papai ligar pra um dos irmãos dele? E elas olharam pra mim e eu desabei no choro e as duas acabaram chorando junto comigo. Amor, como é que tu não me contasse Foi. isso? Desculpa, esqueci. E aí a gente chorou junto os três. E as duas se olharam, se ficaram abraçadas um monte de tempo. Foi por isso que ontem elas estavam se abraçando e se beijando tanto. Ontem, tá? Você percebeu isso? Vi isso. Porque eu dividi isso com elas. Essa coisa era uma coisa que eu não queria repetir do meu pai. E eu acho que sim, essa é uma responsabilidade que eu posso colocar na conta dele, não como uma culpa ou algo que faz com que eu não o perdoe ou que eu não admire. Não, eu admiro meu pai profundamente. Mas eu acho que ele sim foi incapaz
de fortalecer no papel que ele tinha de ser margem para os 4 filhos que ele teve, ele foi incapaz de persistir na criação de vínculo entre nós 4. Eu não tenho uma relação de vínculo com meus 3 irmãos. Infelizmente. Agora, eu digo infelizmente porque isso me causa um certo sofrimento, mas isso, sabe por que não me causa tanto sofrimento e também viva a terapia? Porque como nós não construímos esse vínculo, nem entre a gente, nem meu pai estava lá, eu também não sei o que é sentir falta deles. Sim. Porque eles não existiram ali. Agora, se ao mesmo tempo você me perguntar como seria a minha vida, e aí voltamos para o tema da Valentina, dessa irmandade, como seria a minha vida se hoje eu tirasse da minha vida Joaquim, Carlinhos Borges, Rildo, Gustavo, Fábio. Cara, ia ser um abismo na minha vida. Porque eu construí uma relação de irmandade com esses caras. Nos maiores perrengues que eu já passei na minha vida, foram para esses irmãos que eu liguei. Assim como você liga para a titia Diana. Você sabe disso. Eu pego meu telefone e eu mando uma mensagem para Carlinhos. Carlinhos devolve com ensinamento, quase profético. Eu, quando estou com o coração apertado, eu ligo para Joaquim, logo eu estou curado. Quando eu quero, preciso dar alguma risada, que eu estou me sentindo pesado, eu falo com o Gustavo, falo com o Rildo, falo com o Fábio. Eu também sou curado nesses momentos. Eu nutri uma relação de irmandade com caras que não são meus irmãos consanguíneos. E eu acho que eu e eles, a gente escolheu ser essa irmandade, e se apoiar, e se suportar, e de entender, foi aí que eu disse que voltávamos ao dilema da Valentina, e de entender o que cada um tem de luz e sombra. A gente é amigo incondicionalmente, mesmo que aqueles 5 caras saibam das minhas falhas e dos meus acertos, e eu também saiba das falhas e acertos de cada um deles. Isso não me exime de nenhuma luta que eu tenho, por exemplo, a favor de uma política progressista, inclusiva, social, mesmo a gente pensando um pouco diferente entre esse núcleo. Sim. E isso não me exime de um pensamento, por exemplo, que eu defendo aqui o tempo inteiro, o pensamento de que todo homem deveria fazer terapia, mesmo sabendo que alguns deles não fazem, e que eu converso no limite com eles. Converso no limite de cada um, porque eu conheço o limite de cada um. Eu persisto. Velho, mas isso que você está atravessando, será que não seria bom você entrar na terapia? Alguns fazem, outros não fazem. Já tomou esporro mesmo? Eu? Assim? Eu já tomei esporro de quase arrombarem a minha porta. Um deles, que eu não vou dizer o nome, num determinado momento, porque eu abri mão de um sonho que era coletivo. Eu fui morar fora do país numa época em que a gente tinha um sonho coletivo que movimentava muita gente. Então, para eles, o signo foi: você está desistindo do nosso... Abandonando, né? Você está desistindo, você está abandonando a gente. Isso podia ter sido uma ruptura Isso total. Isso poderia ter sido a ruptura da gente nunca mais se olhar. Sim. Né? E naquele momento, um deles, que eu não vou falar o nome, mas ele sabe quem é, ele tocou na campainha, eu morava sozinho, ele tocou na campainha do meu apartamento, olhei pelo olho mágico, eu abri com um sorriso e ele já entrou me xingando. E foi de merda pra baixo. Porque a questão dele era: você não pode abandonar a gente nisso. E eu só conseguia dizer pra ele: eu acho que você tá coberto de razão no que você tá me dizendo. Eu acho que, de certa forma, tem um abandono aí. Eu tô saindo desse sonho coletivo. Mas eu queria te contar do meu sonho particular quando eu estou fazendo esse movimento, para que você entenda um pouco da minha decisão, apesar de eu saber que isso vai ser doloroso, tanto pra mim quanto pra vocês. A gente não conseguiu ter essa conversa. Ele me xingou, ele brigou, ele me ouviu somente um fio, foi embora, mas a gente não rompeu e persistiu, e estamos aqui até hoje. Irmãos que somos. Mas essa, repito, é uma escolha com completa consciência do que cada um de nós nessa roda tem de sombra e de luz, com a consciência de que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é também somente errado. Então volto para o dilema da Valentina pensando no seguinte: como é que a gente lida dentro da gente mesmo com as nossas tolerâncias e intolerâncias diante do que o outro manifesta como sombra, como erro, como desacerto, como tropeço, como falha? Porque muitas vezes a gente faz um julgamento moral dizendo que isso é uma falha de caráter, se você não age como eu quero que você haja. Sim. Mas não é sobre como eu quero que você haja. É como cada um escolhe agir.
E a gente escolhe lidar com isso de um jeito ou de outro. E a gente pode, Peu, também estabelecer limites, sabendo que eles são limites absolutamente pessoais. Sim. Né? Eu estava ouvindo você falar e estava pensando, a gente tá nessa era do cancelamento, né? Cancelam-se as pessoas que erram, que falam merda, que discordam da gente por alguma razão. E eu acho que a gente precisa ficar atento a um limite, que é o limite da toxicidade. Né? Porque assim, a gente não tem que estar em relação nenhuma com ninguém. A gente não tem que querer ninguém na nossa vida. A gente não tem que querer ser amigo. A gente não tem que querer seguir nas redes sociais. A gente não tem que admirar quem de alguma forma nos causa muito mal, verdadeiramente. Essas pessoas eu posso sim escolher não estar mais junto. E aí pode ser pai, mãe, avô, avó, tia, tio, primo, marido, filho. Porque as pessoas, elas vão se enclausurando nas suas verdades, né? Elas vão se fechando naquilo que elas acham que é o certo e que é a maneira que elas devem agir, e dane-se o mundo muitas vezes. E a gente precisa estabelecer limites. Então, assim, o cancelamento, né? Assim, eu não quero estar com esse cara porque esse cara voltando a essa Valentina, né? Assim, eu vou cancelar esse cara. Não, eu vou cancelar, eu vou estabelecer um limite. Que desse limite eu não passo. Isso não quer dizer que ele vai deixar de fazer. Né? Quando ela decide assim, eu vou contar pra Valentina o que tá acontecendo, ela não tá resolvendo nada. Ela não tá, inclusive, ajudando ninguém. Porque ela não tá ajudando nem essa Valentina, nem esse cara. Belíssima colocação. Eu sempre acho que esse papo de cancelar as outras pessoas diz mais sobre quem cancela do que sobre quem está sendo cancelado, né? Porque o cancelado, a vida do cancelado segue, né? Com uma tremenda cagada na cabeça de quem o cancelou. E cancelar pessoas, mesmo que em escala, não significa que elas vão se transformar. Esse é um ponto. Exato. O outro ponto é que você querer que as pessoas ajam diante do que você acredita que é certo e que é errado, cara, isso é tão arrogante, tão pretensioso. Tão pretensioso. Então, foi bom a gente concluir talvez com um cancelamento, porque esse talvez seja um caso de um cancelamento não virtual, né? Então, Valentina, talvez a gente hoje tenha levantado mais reflexões do que tentado trazer certas respostas, porque realmente esse é um dilema que suscita muitas perguntas, né? Eu te digo, como homem, começo e termino esse dilema dizendo assim, poxa, que coisa difícil, porque eu serei incapaz de me colocar nesse lugar, porque você traz uma coisa no seu dilema que é o feminismo. Eu não sou mulher. Eu não consigo. Eu posso fazer todas as minhas lutas para que a gente tenha um ambiente de equidade na minha casa. E eu tento cuidar disso com muito amor dentro da minha casa, que é o espaço que me pertence como existência. Mas eu não posso exigir da sociedade, sabe, assim, que as pessoas se comportem como eu quero. Não, e outra, eu acho que essa coisa que você trouxe é muito importante, né? Assim, aqui dentro de casa você entende, a gente debate, você pensa, você reflete. Quando sai de casa, o que é o natural de acontecer é que você caia nesse buraco, que é o próprio buraco do patriarcado. E que você só vai perceber que você caiu se você estiver atento. E você tá atento. Isso não significa que você não vai cair nesse buraco. Pois é, não. Quantas vezes não caí nesse buraco? E ainda bem, quantas vezes eu não consegui sair dele. Exato. E nós também, mulheres, caímos nesses buracos. Sim. Né? Então, Valentina, a sua bandeira do feminismo, ela não vai ser maior ou menor se você contar ou não contar. O feminismo, ele não é uma régua que mede quão boa nós somos. Não é sobre isso. Esse problema é um problema desse Enzo. Não é seu. Esse cara precisa se resolver. Esse cara precisa fazer terapia. Esse cara precisa tratar isso. E uma vez que você decide falar ou não falar, não carregue esse peso. Porque ele não é seu. Não é você que está traindo. Não é você que está inventando histórias mirabolantes. E uma outra coisa que eu queria reforçar. Eu acho que a gente dá conta de ver e ouvir aquilo que a gente dá conta de ver e ouvir. Porque assim, se essa mulher, se essa criatura não sacou que o namorado dela foi pra Taiwan, velho, ela não quer sacar. Ela não tá pronta pra sacar. E aí ela precisa ler Mulheres que Correm com os Lobos. Aliás, todo mundo precisa ler Mulheres que Correm com os Lobos. Leiam. E esse primeiro capítulo, Barba Azul, é incrível.
Então pronto. Então vamos fazer o seguinte, gente. A gente tem uma tarefa essa semana. Todo mundo vai ler ao menos o primeiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. E próxima semana, em algum momento, a gente vai fazer aqui a gente vai ter um momento... A gente vai... Vou dar uma dica. Diga, Vou dar por uma favor. dica. Pra quem não tem um livro, não quer ler, não sabe como ler, tem um podcast, talvez seja isso, de 2 meninas, elas são do Sul, elas são gaúchas, que elas fizeram a leitura e os comentários de todos os capítulos, tá? Disponível no Spotify, eu já vi. Talvez seja isso. É sensacional. Bom, eu não escuto podcast, então não vou ver, mas eu vou ler o livro. Próxima semana a gente se encontra. Muito obrigado. Valentina, muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu dilema tão complexo e tão difícil, né? E a gente espera os dilemas de vocês para a próxima semana. Nos escrevam, fiquem em casa. Sim, por favor. Fiquem em casa, Qual é o gente. lugar de ouvir podcast? Que momento? Diga aí. Porque... Arrumando a casa, fazendo faxina. Lavando prato. Lavando prato é um bom momento. Lavando prato. Colocando roupa na máquina. Estendendo roupa. Preparando almoço. Olha, nessa quarentena tem vários momentos de ouvir dilemas. Tem um momento maravilhoso para escutar podcast, que é limpando os vidros. Dá um trabalho da porra limpar vidro. Por favor, aproveitem esse seu momento. E quem mora em casa e não em apartamento, que tem jardim, aí eu digo, o melhor momento para escutar o dilema, sabe qual é? Cuidando do jardim. Pode ter certeza. As plantas vão crescer de um jeito muito melhor. Anotem o que eu tô falando. Nos escrevam, dilemas da quarentena, dilemas sem ser da quarentena. A gente tá aqui. Estamos abertos para isso. Tá bom? Um beijo. Solta a vinheta, Caboge. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.